5 sinais que você está pronta para investir em um novo idioma. Essa semana eu estava refletindo numa frase que eu sempre acreditei nessa frase, de que não há tempo perfeito para certas coisas. E de fato, a depender da situação, não tem como nós esperarmos o tempo ideal para iniciar um novo projeto. Mas o que eu achei interessante foi constatar e perceber que sim, o nosso corpo dá sinais, a nossa vida dá sinais de que sim, chegou o momento. Por exemplo, eu fiz uma seleção aqui para compartilhar com você de casa, nessa live. Eu fiz a seleção de 5 sinais que você, amigo, amiga, se você está passando por um deles ou se identifica com pelo menos 3 desses 5 sinais, é porque já está passando, é da hora de você iniciar suas aulas de inglês ou de espanhol. O primeiro deles é se você quer se comunicar com mais segurança no seu dia a dia. Aqui no meu perfil tem amigos e colegas que moram no exterior, que receberam a proposta de um novo emprego e tiveram que rapidamente recomeçar do zero em outro país, onde tem o inglês ou o espanhol por língua oficial. E quando surgem oportunidades assim na nossa vida, muitas das vezes elas surgem numa hora em que nós não esperávamos por essas oportunidades e que, portanto, muitas das vezes nós não temos o tempo necessário de preparo. Nós só temos que aceitar aquela oportunidade e ir. E aí, o que acontece? Quando você é brasileiro, brasileira, em um país de língua inglesa, de língua espanhola, ou você que é de outra nacionalidade e está morando em outro país, você começa a sentir o peso de depender de aplicativos de tradução, né? Você sente o peso de depender demais de tradutor, de depender demais de outras pessoas, né? E quando você começa a se incomodar com isso, não é sinal de fracasso, é sinal que você está despertando e que você valoriza ter a sua autonomia. Embora não seja nada demais ou não é algo mal em si, você utilizar um Google Tradutor, você pedir a ajuda de alguém da sua família, um amigo ou amiga para traduzir, isso não é algo assim ruim de se fazer. Mas é claro que é muito bom nós termos o privilégio de nos defender, de expressar as nossas opiniões, de sair para fazer uma compra sem depender totalmente de terceiros. Então, o primeiro sinal é esse. Você quer se comunicar com mais segurança no seu dia a dia. O segundo sinal... Hey, Kenneth, good morning. O segundo sinal de que você está cansado de adiar... Ei, Manu! O segundo sinal de que você pode sentir que você precisa do idioma, gente, além de você querer conquistar uma boa comunicação e autonomia, é quando você sente que você já esperou demais. Sabe aquela sensação de que você sempre teve o sonho de falar inglês? Oi, Manu, bom dia! Sabe aquela sensação que você tem de que sempre quis aprender inglês ou sempre quis aprender espanhol e fica deixando para depois? Esse sentimento de incômodo com adiar demais os seus planos, é outro sinal que você está mais maduro, mais madura emocionalmente e mais pronta para esse novo projeto. Então, o primeiro sinal é querer se comunicar bem e o segundo sinal é que você já está cansada de adiar o inglês. É um sinal que você está pronta. E quantas vezes, talvez, eu ou você, né, possa ter pensado assim, esse ano eu começo. Isso vale para tudo, né? Que eu tô chamando a atenção para o inglês, mas pode ser uma academia, pode ser algo novo que você quer fazer, pode ser a mudança de cidade, de país. Esse ano vai dar certo. E vai adiando, né? Então, se o desejo que você tem, apesar das dificuldades, o desejo que você tem de ser fluente, ele persiste no seu coração, é porque é hora de você agir. Não é hora de você desistir, tá? O terceiro ponto que eu trouxe aqui para nós conversarmos na live de hoje é que você quer se conectar melhor com o mundo à sua volta. Então, morar fora ou trabalhar fora é um sonho que vai exigir de você
conhecimento referente a novas culturas e domínio do idioma. Então, quando você vai a outro país, não adianta, gente, se iludir com o se virar. E por que eu falo isso com propriedade? Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu passei um tempo na Argentina. Não foi muito tempo, mas eu senti um pouquinho na pele o que é você ter o dia a dia ali de morar em outro lugar que não é o seu lugar de origem. Então, mesmo com o espanhol, eu enfrentei desafios lá. Imagine se eu não tivesse me preparado. Então, isso vale para você também, que tem o sonho de passar um tempo fora, pouco ou muito tempo, como eu passei, na Argentina, ou no Chile, ou nos Estados Unidos. Você não deve se conformar com se virar. Ah, quando eu chegar lá, eu vou saber como me virar. Gente, não é bem assim, certo? Então, o terceiro sinal é quando você se conscientiza que você quer se conectar com o mundo, que o lugar que você vive hoje está pequeno para você. Sabe aquela inquietação? Você tem um emprego legal, você está pagando suas contas, você tem amizades naquele lugar, mas algo dentro do seu coração te move para um novo. Você não deve fechar os olhos para isso, né? Faz parte do nosso crescimento mudar. Então, escute, né? O seu corpo, escute, lógico, com responsabilidade, né? Porque uma mudança, ela exige planejamento financeiro, ela exige também esse investimento de aprender o idioma, né? Então, não estou incentivando vocês a se mudarem, assim, ainda mais para outro país, de forma irresponsável. Mas o que eu estou alertando você é que se você tem esse desejo há muito tempo, você não deveria abafar esse seu sonho. Você deveria, né, persistir até conquistá-lo. Então, só recapitulando, primeiro sinal que você está no momento ideal para fazer as aulas é: 1. Você quer se comunicar com mais segurança no seu dia a dia. E é para tudo, desde a ida a um cinema, a um drive-tour, em outro tour, né? Desculpa, errei aqui, eu estou confundindo com tour de passeio, que eu dei uma aula de passeio esses dias. Aqueles drive-thru, né, que você compra ali o lanche, você quer pedir seu lanche, você quer se comunicar. Esse é o ponto 1. 2, estou aqui com a minha colinha para não esquecer de nada. Você está cansado, cansada de adiar o que você sempre quis fazer. Desde de adolescente, de não sei quando, que você sonhava em falar inglês, agora você já é adulto, já é adulta, já é independente, já tem os meios financeiros para isso. Não deixe para depois. 3, você quer se conectar e conhecer melhor o mundo à sua volta. Você já entendeu que a sua cidade, o seu estado é pequeno para você. Não desmerecendo a sua origem, mas você tem uma sede por algo novo. Não desconsidere isso. E o 4, você busca uma evolução, seja ela profissional, pessoal ou os dois, né? Então, por exemplo, vou explicar melhor o que seria essa evolução. Você sente que a falta da fluência no inglês ou no espanhol, ela está te limitando? Você sente que você já tem uma vida que você gosta, mas se você tivesse o domínio do idioma, você já teria conquistado mais objetivos? Quando você se sente limitado, limitada, isso é um sinal que você está pronta para fazer as aulas. E você deve respeitar esse sinal e se ouvir. Porque é o seguinte, gente, o investimento que nós fazemos hoje, eu digo que é um investimento e não é só financeiro. Desculpe, não é só o financeiro. Claro que o financeiro também pesa, né? Qualquer ali valor que você tira da sua conta, você, né? Você quer que esse investimento venha a valer a pena. Mas quando eu falo não é só financeiro, é porque é de tempo, é investimento emocional. Às vezes a gente vai se conectar na aula, a gente não tá muito legal, tem as preocupações externas do trabalho, da família. Mas quando a gente enfrenta tudo isso daí, em busca do nosso sonho de falar outra língua, né, outro idioma, a gente está plantando para colher mais na frente. E sempre essa colheita, ela vem. Cedo ou tarde, você vai agradecer pelo seu eu de hoje ter se oportunizado, né, gente? Porque a nossa vida... A Manu está concordando, é verdade. Obrigada, Manu, pelo apoio. A nossa vida, ela é composta de vários pilares. Por exemplo, eu falo como profissional, né? A minha vida é o eu profissional, é a minha saúde psicológica, é a minha saúde física. Mas toda vez que eu me conecto com os meus alunos, mesmo tendo os meus problemas pessoais, e eu consigo passar para eles ali aquele conhecimento, eu me sinto vencedora.
porque eu estou vencendo os desafios que eu tenho para estar aqui no ao vivo, para estar numa aula, e eu estou ajudando os meus alunos a vencerem. Porque pode ter certeza, eu falo por experiência própria, gente. Eu também já fui aluna e sou, porque a gente nunca para de aprender. São muitos os desafios para a gente abandonar o inglês e o espanhol. Eu tô falando do inglês e o espanhol porque são os idiomas que eu trabalho e eu sempre acho assim, né? Sempre incentivo os meus amigos. Quer aprender francês, chinês, o que for, todos os idiomas importam. Mas comece pelos idiomas base, porque com bom inglês, com bom espanhol, você chega em qualquer lugar do mundo. E os demais idiomas você vai só agregando ao seu currículo e à sua vida. Por isso que eu vou falar muito inglês e espanhol, mas você pode aplicar para Libras, para o que o seu coração nesse momento está te pedindo para aprender. Então, assim, a nossa vida ela não é linear, né? Não é perfeita, vão ter altos e baixos. E aí é muito fácil a gente se auto-sabotar. A gente já entendeu o que precisa, a gente já entendeu que a gente quer conquistar o mundo num bom sentido, né? No sentido de viajar, de ter uma vida melhor para si, para nossa família. Mas vão vir muitos sabotadores. E um dos mais comuns é, vou desistir. Chegar lá eu me viro, eu uso um tradutor, eu peço o vizinho para me ajudar, ou eu vou morar numa comunidade onde tem muitos brasileiros. Mas a gente precisa entender que isso em algum momento vai dar ruim. Imagina você, milhares de quilômetros longe de casa. Você vai ter que lidar com burocracias governamentais. Você vai em algum momento precisar ir a um médico, uma consulta. Como que você vai viver de forma alegre e feliz em outro país sem ter a comunicação, gente? Nós somos seres humanos que dependemos da comunicação para viver. Por mais discreta que você seja, por mais autossuficiente, a comunicação ela vai pesar. O inglês ele vai pesar. Ele já pesa aqui no Brasil. Já tem oportunidades que a gente perde quando não tem o inglês bem assim, né, fluente. Avalie lá no exterior, onde ninguém vai entender a gente falar português com essas pessoas. Vamos supor que de cada 100 pessoas, 2, 3 entendam o que nós vamos falar. E as outras 90 e tantas pessoas. Entendeu? Como é sério? Aí vamos ao quinto ponto de hoje, o último. Você quer aprender de verdade com estrutura. O que é este aprender de verdade com estrutura, gente? Você já cansou? Quinto ponto, né? Você quer aprender de verdade e com estrutura. E eu vou explicar o que é aprender de verdade com estrutura, tá, gente? É quando você já não quer mais, e aqui não é uma crítica, eu vou explicar. É quando você não quer mais métodos aleatórios, sabe? Eu já fiz isso, porque o meu sonho era aprender inglês, então antes de eu poder pagar as aulas, fazer a faculdade, eu sou do tempo ainda, tô até revelando idade, né, com o que eu vou falar agora. Eu sou do tempo que eu ia pra Lan House, faz tempo, né, essa história das Lan House, marcava 1 hora e meia de Lan House pra estudar inglês. Mas eu não tinha nessa época a maturidade de estudar do jeito certo. Então eu estudava naquele tempo, gente, com métodos soltos. Eu pegava várias videoaulas e assistia e anotava. Claro, ali eu estava fazendo o meu melhor, mas eu não tinha método. Então, quando nós amadurecemos e estamos prontas para aprender, nós nos tornamos mais seletivas. Então, você já está numa fase que você já não quer mais um método aleatório, você já não tem mais paciência para assistir vídeo solto, sem estrutura, aula avulsa. Você já está numa fase que você quer um acompanhamento profissional, com uma metodologia pensada para você e com resultado. Mas atenção, gente, vamos falar de resultado. O resultado, ele vai depender, claro, é uma via de mão dupla, professor e aluno, mas o resultado tenha sabedoria para você não exigir um resultado muito grande para pouco tempo. Eu sei que é o nosso sonho, né? A gente queria poder resolver a nossa vida em 3 meses, em 2 meses a fluência cair de paraquedas e ficar tudo gravado na nossa cabeça. Mas lembra do que eu falei mais cedo? A nossa vida é como se fosse um bolo inteiro, mas com as fatias. Tem a fatia do emocional, tem a fatia às vezes do problema financeiro, tem a fatia do trabalho, tem a saúde física, tem a família, tem a espiritualidade. A nossa vida, ela não é só o inglês. Então, você precisa aprender a celebrar as pequenas conquistas.
Ouvir um estrangeiro falando uma frase, entendeu pelo menos uma palavra dessa frase, isso já é fluência. Em que sentido? Que algo está mudando na sua mente. Você precisa lembrar de você quando você não entendia nada e o pouquinho que você já está entendendo. E ali perseverando, insistindo, até que um dado momento, um belo dia, não é que é um milagre, mas pouco a pouco, um belo dia, você já vai entender frases completas, você já vai entender trechos completos de músicas, você já vai ser capaz de perguntar, responder, trocar mensagem escrita, falada, mas isso leva um tempo. Então, cuidado para você não ficar só olhando para o topo ali do resultado, para o topo da montanha. Você tem que celebrar tudo, gente. Aprender o inglês e o espanhol é como você subir um degrau de uma escada. Se você pôr um pé lá na base da escada e querer esticar a perna para colocar outro pé lá na escada, no último degrau, você cai. Uma escada, ela é composta de degraus para nos dar estabilidade e segurança. E não tem que ter agonia. Sobe o degrau hoje do nível iniciante, amanhã é o degrau do básico, intermediário, avançado, fluente, certo? Então, com método, você chega onde você quiser. E por que eu falo de método, gente? Esses dias eu fiquei mais em off, esses últimos meses, porque eu tenho me dedicado, é algo que eu sempre fiz, mas eu estou resgatando. Sabe quando você tem assim um hobby, coisas que você gosta e você às vezes por algum momento devido à correria você deixa um pouquinho de lado? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar. Eu gosto muito de entender o funcionamento da mente humana, né? Tanto que quando eu comecei a estagiar para dar aula nas escolas, o pessoal me confundia com a psicóloga. Pensava que eu tinha sido contratada para fazer parte das psicólogas da escola, né, que geralmente tem que ter para conversar com os professores, com os alunos, porque eu sempre gostei. Então, embora eu não tenha cursado psicologia, eu sempre entendi que a aprendizagem, ela está muito alinhada com as nossas emoções, né? Olha, eu tô fazendo algumas investigações, deixa eu mostrar para vocês. Gente, eu tô tão feliz com esse recebido. Uma das investigações, porque a iluminação fica dando... Ó, mas um dos recebidos que eu recebi essa semana foi esse livro que ele fala sobre os transtornos da aprendizagem. E por que eu estou me dedicando a isso? Porque às vezes a gente vê muito na internet, não estou aqui criticando os demais profissionais, mas é muito vendido uma ideia de fluência, mas só te dando a base técnica, te ensinando frases, te ensinando o que é importante, mas às vezes não se fala sobre as emoções. Às vezes eu ou você pode ter alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma dificuldade emocional que tem que ser levada em consideração. Então, eu tenho me dedicado também nessa parte de ajudar adultos que tenham, claro, com laudo, ou tenham a suspeita de ter o TDAH, que é o quê? O déficit da atenção e da hiperatividade. Tenho me dedicado a ajudar alunos que têm a dislexia, que é aquela dificuldade, gente, na escrita, né? Por exemplo, a dislexia, você escreve, mas troca as letras. E por que eu tenho me dedicado a entender o TDAH, a dislexia, o Asperger? Porque ainda existe esse tabu. Às vezes a própria pessoa, ela se limita. Ah, eu não vou contratar as aulas não porque eu recebi o laudo, tenho TDAH, eu não vou aprender. E eu acompanho alunos que têm laudo de TDAH e estão se saindo super bem. Por quê? Porque a aula é desenhada pensando nessa pessoa. Se eu sei que o meu aluno tem dificuldade de atenção, a forma que eu vou apresentar o inglês para a pessoa tem que ser estratégica para aprender a atenção e a pessoa sentir a autoestima de que ela tem potencial e capacidade de aprender. Entende como o trabalho é sério, gente? Por isso que eu sempre alerto vocês, né? Não se iludam só com propagandas milagrosas, com entregas milagrosas, num prazo que muitas vezes não é humano. Porque nós precisamos respeitar o tempo das coisas acontecerem. É igual um bebê, né, para nascer. Por mais tecnologia que exista, a tecnologia não consegue acelerar para que
para que a mulher tenha o bebê em um mês. São 9 meses, vai ter que ter paciência, vai esperar ali as semanas, né? Para ver o rostinho do bebê, para ter o seu filho. Então, o inglês, né? É da mesma forma, o espanhol é da mesma forma. E nós estamos numa era que está sendo muito jogada a dopamina. As redes sociais, elas são boas, né? Sabendo utilizá-las. Elas nos dão essa... Como é que eu posso dizer? Esse sentimento de alegria, de diversão, de troca de ideias, de amizade. Mas ela deixa, se nós não tivermos cuidado, ela nos vicia, nos deixa acomodados, acomodadas no sentido de querer tudo na velocidade da luz. O Reels, eu só posso falar até 2 ou 3 minutos, acaba o vídeo. Já em outras plataformas você pode falar, aqui na live eu posso falar mais à vontade, mas veja que o mundo tem nos viciado a coisa rápida. É todo mundo na correria, ninguém tem tempo para parar, para ter calma. Então, assim, continuando, né? Eu sempre alerto vocês de quando for escolher um profissional, né? Se por alguma razão a sua agenda não bater comigo, ou você for procurar outro profissional para outro idioma que eu não ensino, ou para outro serviço, não se iluda com propaganda milagrosa. Não estou dizendo que é impossível. Tem gente que vai te entregar, sei lá, um resultado em 1 semana, 2 semanas, depende do projeto. Mas avalie também se a pessoa ela está preocupada não só com ganhar o seu dinheiro, mas se ela está preocupada em respeitar quem é você, a sua história, o seu ritmo. Se essa pessoa ela está preocupada com o seu bem-estar, se essa pessoa tem um atendimento humanizado, né? Tudo isso você tem que ver, tá bom? Então, muito cuidado, né? Para você não se frustrar exigindo de você algo que não é natural, que não é humano, que você não precisaria, tá? Se exigindo tanto. Vamos recapitular os 5 pontos antes de concluir a live de hoje? Por muito tempo, né? Só antes dos 5 pontos, eu achei que nunca existia um momento ideal para nada e que eu tinha que começar as coisas quando eu tivesse vontade. E de fato eu ainda continuo acreditando em parte nisso. Mas eu aprendi esses dias estudando que sim, o nosso corpo, ele dá sinais físicos ou psíquicos de que nós estamos mais maduros. O que significa que não é que é perfeito, mas às vezes é o melhor momento. Se olharmos para trás, comparando com agora, talvez o nosso momento seja o agora. Vou te explicar. 1. Se você quer mais segurança no seu dia a dia e na sua comunicação, você está mais maduro, mais madura do que antes. 2. Se você está cansado, cansada de adiar seus propósitos, você já sabe o que quer, já tem a estabilidade financeira para correr atrás do que você quer, mas de alguma forma um medo te paralisa, a opinião de terceiros ecoa na tua mente, as pessoas dizendo que tu não vai conseguir, tu fica dando ouvido a isso, então você está pronto. 3. Você quer se conectar melhor com o mundo, ou à sua volta, ou em outros locais distantes. 4. Você busca uma evolução, o local que você vive já não está mais te entregando a alegria que você gostaria. E 5. Você quer ter uma estrutura, você sabe que pagar por aulas, pagar por um acompanhamento profissional, você já entendeu que não é gasto, que é um investimento e que você merece ter essa atenção do que ficar por aí estudando sozinho, sozinha, economizando, eu vou colocar as aspas, mas ao mesmo tempo perdendo seu tempo. Porque existe a possibilidade de ser autodidata e aprender sozinho, sozinha? Existe, mas tem que ter técnica e método. Do contrário, vai ser muito mais difícil, a gente vai tropeçar, cair, levantar e perder tempo. E tempo é vida, né? Então essa foi uma live surpresa. Falei foi muito, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou voltar aqui mais vezes, tá? Então se você gostou dessa live, eu vou deixá-la salva, tá? Se você quiser assistir de novo, comentar suas impressões, dar alguma sugestão de tema que você queira que eu traga pra cá. O meu foco hoje é ajudar a adultos a partir dos seus 25 até seus 80, 90, certo? Por que que o meu foco mudou? No passado eu atendia crianças e adolescentes, amo também atendê-los, mas depois eu fui sentindo a necessidade de mudar e hoje eu tenho me conectado mais em desenvolver pesquisas e em ajudar adultos. Por que que eu tô falando de idade, gente? Porque muitos de nós, da nossa geração, né, da minha ou da sua,
tinha interesse em aprender inglês, né? Muitos de nós tínhamos esse interesse, mas não tínhamos as condições, né? A nossa geração é de 25, mais 30, mais 40, mais. Muitos de nós estamos conquistando certos sonhos agora, né? Diferente dessa nova geração, que é a geração da internet, que é a geração de mais oportunidades, né? Então, eu tenho um grande interesse de ajudar alunos da minha geração, 25 mais, 30 mais, 50 mais, enfim, que são pessoas que muitas das vezes querem muito aprender, mas ainda esbarram no pensamento de que já está velho demais, velha demais, que não é capaz, que não vai mais aprender, que não tem tempo. São tantos sabotadores emocionais e eu quero ajudar você, amigo, amiga adulto que me assiste e te provar que você consegue. É só você olhar para a sua história e ver o tanto de coisa que você já enfrentou, tanto de coisa que você já conquistou e você tá de pé. Então, aprender inglês ou espanhol vai ser algo pequeno diante de tantas outras coisas que você já conquistou ao longo da sua história. E outra coisa que eu queria deixar de recado para vocês, gente, é evitar a comparação. Eu sei que é natural, é humano, a gente se compara, mas você não está atrasado ou atrasada. Você está cumprindo a sua história e provavelmente o seu tempo é agora para aprender o inglês. Não era quando você tinha 10, 15, 20 anos, é agora, tá? Então não se compara. Ah, a filha da minha amiga tem 15 anos, já é fluente. Ah, e não sei quem é autodidata. Não, foca em você, compara com quem você era até um dia desse e a sua evolução até hoje e já planeja onde que você quer chegar. E cá estou para ajudar você nesse processo, para acolher você nas aulas, né, no sentido de ouvir a sua demanda, ouvir quem você é e te entregar o melhor resultado possível, de forma razoável, real, num prazo que seja humano, que seja possível. Eu não prometo, eu não faço promessas mirabolantes, eu não prometo milagre, mas eu sim me comprometo em ajudar vocês da melhor forma possível dentro das minhas circunstâncias enquanto profissional, tá bom? Obrigada por ter assistido a live até o final e já espero vocês nas próximas lives. Uma excelente sexta-feira. Um abraço. Tchau.